Bom dia! Então hoje a gente vai fazer a cabeça do nosso personagem, depois a gente vai finalizar o resto e aí vamos discutir um pouco sobre o cabelo e sobre as roupas. Então, considerando aqui o corpo do nosso personagem, a gente vai entrar em modo de edição, a gente vai selecionar todo o corpo, certo? E vai deixar visível só essa, não selecionado, né, no caso, só esses vértices daqui, ó. E daí a gente vai esconder, usando a letra H do teclado, todo o resto, menos esses vértices daqui. Esses vértices aqui são o que a gente vai usar como referência para poder fazer o nosso personagem, a cabeça do nosso personagem. Então, na vista superior mesmo, eu posso adicionar, então, uma esfera. Então, eu vou dar Shift A. E aí é UV esfera, porque é a esfera que usa quads, tá bom? Então, uma esfera UV. E eu vou adicionar aqui, ó, 10 segmentos, beleza? 10 e 10. Para ela ficar bem redondinha. Perfeito? E na rotação aqui, ó, vejam que eu tenho uma linha central aqui, mas a minha linha central eu quero que seja nessa direção aqui. Então, na rotação, eu vou colocar no eixo Z 90 graus. Que daí ele já vai estar, ó, rotacionado aqui no lugar certo que eu preciso. Então, feito isso, eu vou, na minha vista frontal aqui, eu vou mover essa minha esfera aqui para frente do meu personagem, então GZ para frente da cabeça, né? Vou aproximar aqui. E eu posso... Aqui vou botar no bounding box, no meu não tava. Eu posso escalonar ela até ela ficar bem certinha no tamanho do rosto do personagem. Então eu vou escalonar aqui, ó, mais ou menos aqui na largura. E aí aqui S, Z na altura, então aqui na altura. Na vista lateral aqui, S, X. E aí, ó, na vista lateral ele não tá bem centralizadinho, eu posso mover ele um pouquinho pra frente. Então aqui eu vou movimentar. E aí aqui G, X, mover um pouquinho pra frente. Vejam que o cabelo aqui, ó, não importa muito, porque o cabelo eu vou adicionar cabelo em cima. Então o que eu tô me preocupando aqui é com essa parte básica do rosto, né? O cabelo, como ele tem uma espessura, não vai ficar exatamente na linha aqui do cabelo, tá bom? Então aqui tá feito aqui minha esfera geral do meu rosto. E aí se eu for olhar na vista aqui de baixo, né, eu vou ver que cada um dos vértices do pescoço vai corresponder a um vértice da parte de baixo aqui dessa esfera, certo? Então aqui na minha vista superior, né, eu também posso visualizar aqui como é que tá. Considerando aqui que eu já fiz toda essa parte daqui, o que eu vou fazer agora é deletar o lado de cá, porque o lado de cá ele tá espelhado, né? No caso agora ele tá duplamente, essa geometria aqui tá dupla. Então eu vou dar um Alt Z para deixar mais transparente, né? E eu poder selecionar a frente e atrás, e eu vou deletar, né? Deletar esses vértices daqui. Daí agora ela tá espelhado e ele já tá com a subdivisão e com o espelhamento aplicados, justamente porque eu criei essa esfera dentro do corpo do personagem. Agora eu vou fazer tanto a orelha quanto o nariz. Os olhos, a sobrancelha vão ser feitos usando a colorização, que é o que a gente vai ver na aula que vem, tá? Então, para fazer tanto a orelha quanto o nariz, a gente vai usar um processo bem similar ao que a gente usou para fazer o joelho, tá bom? Então, vamos lá. Na orelha, eu vou selecionar as faces, essas 3 faces daqui, tá? Que são as faces que correspondem à localidade aqui da orelha. E eu vou dar um inset, para ele dar um inset para dentro, tá? E eu já posso também escalonar ele nessa direção aqui para ele ficar mais fino, SX, tá bom? Certo? Então ele vai fazer mais ou menos assim. Se a gente olhar ela aqui de frente, eu vou aproximar aqui, eu vou extrudar com o E a orelha, certo? Extrudei a orelha. Usando os vértices aqui, eu posso mover GY,
e GZ. Tá? Aqui também posso mover GZ um pouquinho. E aqui GY. Até ele fazer esse contorninho daqui. Então aqui, se eu vou olhar de lado aqui, eu já tenho a minha orelhinha. Se eu olhar de frente, eu já tenho a minha orelha. Usando faces novamente, eu vou selecionar essas três faces da frente. Ó, selecionei uma de trás aqui, ó. As três da frente. E vou fazer um outro inset, um outro i pra dentro aqui. Vejam que eu não quero que cruze assim, ó. Cuidem com isso. Eu quero que ele crie um i aqui pra dentro. E aí eu vou mover G, Y, isso aqui tudo pra dentro aqui, um pouco. E na vista lateral eu vou mover pra trás, G, X, mover pra trás, pra criar a lapela da orelha. Tá? Então criei essa parte daqui, ó. E essa mais no meio aqui, vou mover ela um pouquinho mais pra trás, GX. Certo? Ó. Só isso aqui é a orelha já tá feita a orelha. Na minha vista lateral aqui, eu tô achando que a minha cabeça toda ficou esmagada por algum motivo. Então, eu vou selecionar aqui a cabeça inteira. Para selecionar um objeto que tá na mesma edição que o corpo, mas eu quero selecionar só esse objeto, eu uso a letra L. E daí eu seleciono tudo. Tá? Então, selecionei tudo e aqui eu vou usar um escalonamento no X. Tá? Porque eu acho que ele ficou meio esmagado. Agora, eu vou, depois de fazer a nossa orelha, eu vou fazer o nariz. Então, o nariz, ele fica bem aqui no meio, né? E ele tem uma pontinha pra frente. Então, eu vou selecionar em faces, essas duas faces aqui. E eu vou dar um inset. Mas vejam bem que quando eu der o inset, ele vai entrar pra dentro, que seria, por exemplo, como eu iria fazer o olho. No caso aqui, eu tô fazendo o nariz. Então, quando eu criar o inset, ele vai aparecer as opções aqui e eu vou clicar em Boundary, aqui ó, que é justamente onde ele vai conversar com o outro lado. Então eu vou clicar em Boundary e daí ele vai fechar essa deformaçãozinha aqui, certo? Então assim, meu nariz ele tá mais ou menos aqui, ó. Ele tem esse triângulozinho aqui, ó. Então, eu vou mover esses meus vértices para que eles contornem esse nariz. Então, aqui, GG, vou mover ele aqui. Esse aqui, ó, GG, vou mover ele mais para dentro. E esse aqui, GG, vou mover ele para cá. Esses vértices daqui, ó, se eu quiser, eu vou mover eles um pouquinho para baixo já. E aí, selecionando essas faces, tá? Eu vou extrudar. Certo? Eu vou extrudar meu nariz. Tá bom? E aí agora eu posso selecionar tudo isso daqui e vou mover para trás. GX. Tá bom? E aí eu vou começar a arrumar o meu nariz. Então aqui ele não tem essa pontinha vai para baixo, GX. Aqui tem mais pontas, GX. E aqui ele é mais para trás, então GX. Certo? Lembrando de nunca cruzar lá em cima. Tá? Vejam o que aconteceu aqui. Por algum motivo eu movi e aí ele ficou pro lado quando eu extrudei. Então a gente vai arrumar daquele jeito que eu tinha ensinado para vocês. Eu vou selecionar esse vértice aqui, eu vou lá em item Y, 0. Vou aqui, Y, 0. Vou aqui, Y, 0. Tá? E aí tem uma outra questão que provavelmente eu criei uma face. Criei uma face aqui dentro do nariz. Aqui e aqui.
Tá vendo que eu criei uma face dentro do nariz? Então eu posso deletar essas faces. E daí agora ele tá certinho, ó. Então, comecei a criar meu narizinho. Vou dar mais uma ajeitadinha aqui nos vértices. Então tanto esse quanto esse, vou dar um GG pra dentro. Na vista superior aqui, eu posso dar um GX pra trás. Mas vocês podem ver que o nariz, ele não tá fazendo aquela pontinha que a gente quer que ele faça, né? E aí, pra ajeitar esses pontinhos aqui, a gente pode usar esses nossos mesmos vértices que a gente tem aqui e mover eles pra frente aqui, ó. Pra frente. E esses dois aqui, usando GG, né? Ó, movendo pra frente. E daí ele vai formar essa pontinha do nariz. Tá? A pontinha do nariz... Deixa eu mover pra trás aqui. A gente vai fazer de acordo com o que a gente vai... Um acordo aqui com o desenho e depois de acordo com o que vocês querem pro personagem de vocês. Esse aqui eu vou dar uma baixadinha aqui, ó. Também. E aqui ele ficou um pouquinho pra trás. Eu vou dar uma movidinha aqui. GX. E aqui GX. Tá bom? Vocês podem ver que aqui, ó, não tá com muita definição no lado do nariz, né? Então, eu posso selecionar esses edges daqui, ó. Esse e esse. E dar um Ctrl B, tá? E daí ele vai dar um pouquinho mais de definição pro nariz. Vejam bem, cuidado para ele não ter muitas subdivisões, tá? Vou botar só 2 subdivisões. E aí eu vou fazer ele bem aqui. E aí, se você quiser, você ainda pode mover, né, esses vértices aqui, né? Para que eles fiquem... GY, por exemplo. Para que eles façam mais o formatinho do nariz. Tá bom? Daí a gente vai ter o nosso narizinho. Então aqui, ó. Eu tenho a minha cabeça com o nariz e com as orelhas. E aí só preciso conectar a minha cabeça no meu pescoço. Eu vou selecionar essas faces daqui, que são as faces de baixo aqui. E aqui, né, eu vou selecionar essas faces e aqui na minha vista frontal eu vou extrudar. Vejam que no que eu estou extrudando, ele está fazendo uma linha azul, que é uma linha relativa a normal. E aí ele está abrindo aqui. Então, no que eu extrudo, ele vai dar a opção aqui de configurações. E aqui, ao invés de botar orientação, eu vou colocar orientação global. Tá? E aqui eu posso digitar menos 0,1, por exemplo. 0,5. Não. 0,5. Fiz essa extrusão, eu vou deletar essas faces que já estão selecionadas, que é aquelas faces do pescoço. E aqui, ó, ele formou de novo essas faces. E aqui, deletar vértices. Aqui, eu vou só pegar esse aqui que eu acabei de criar e vou mover pra cima, pra ele ficar quase de encontro aqui com o pescoço, né, que eu tinha modelado. E eu também posso selecionar todo esse pescoço aqui e mover pra trás, tá? Então, GX, pra que ele fique logo acima aqui do pescoço. E aí agora eu posso dar uma diminuidinha, então S e X. Posso diminuir aqui para que ele fique bem do tamanho das minhas linhas aqui. E na frontal aqui eu posso mover G, Y, mover aqui um pouquinho, tá? Então agora eu vou conectar cada uma dessas linhas com uma das linhas do pescoço, tá? Então eu vou tirar o transparente para facilitar a visualização, vou selecionar essa, vou conectar com essa, M, at last, mesma coisa que a gente já fez no pulso, M, at last,
e essa com essa N etileste. Tá? Eu criei aqui o meu pescoço. Agora que eu já criei isso aqui, eu vou dar um Alt H para aparecer o resto do corpo, certo? E vou verificar se tá tudo certo. Então, verificar se o pescoço aqui tá encontrando o lugar certo, se tá do tamanho certo que eu quero, e por aí vai. Então, assim, esse aqui, exatamente assim, o arquivo, é o arquivo que eu quero que vocês entreguem, certo? Como o primeiro arquivo do personagem. Então, é o arquivo que vai ter o corpo modelado, com o espelhamento, com a subdivisão, sem estarem aplicados, e com todos esses detalhamentos tal como tá aqui, tá bom? O narizinho, as orelhas, a cabeça e tudo mais. Então, esse é o primeiro arquivo, tá? No próximo vídeo eu vou mostrar como que a gente vai aplicar isso aqui e as alterações que a gente pode fazer para fazer o personagem específico de vocês, tá? E também como que a gente faz o cabelo e as roupas, tá bom? Até mais!